nós realmente existe uma certa incompreensão. Eu espero que todos os que estão aqui já tenham compreendido com clareza isso. Mas foi transmitido uma doutrina, uma ideia, uma teologia errada sobre a filiação do ser humano, a filiação das pessoas. Existe uma ideia de que todos somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele derruba essa ideia, com todos os argumentos possíveis, falando sobre a doutrina da adoção em Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo nos mostra, se você ler as cartas de Paulo, você vai conhecer essa doutrina, principalmente na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, aos Colossenses, que mais ou menos reproduz a mesma carta de Efésios. Você vai conhecer a doutrina da adoção, porque todos somos criaturas, feitura de Deus, fomos criados por Ele. Toda a humanidade foi criada por Deus, mas não são todos filhos de Deus. E o apóstolo Pedro, eu fiz a minha pregação, a primeira pregação desse tema, na carta do apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, ele chega a fazer uma afirmação que é mais forte, mais contundente ainda. São Pedro, o apóstolo, disse que existem filhos de Deus e existem filhos do diabo. Então não são todos filhos de Deus. Então, se você não conhece isso, leia a primeira carta de Pedro, capítulo 2, 3 e 4, ele vai falar sobre isso. Então, nós precisamos entender, ter compreensão, nós precisamos ter conhecimento da palavra, para nós não cairmos nas balelas, nos erros. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem a palavra de Deus, e nem o poder que está contido nela. E muitos entram nessa conversa, da carochinha, de que todos são filhos de Deus, então todos estamos no mesmo barco. Mentira de Satanás. Nós precisamos entender que quem é filho de Deus é aquele que foi salvo por Jesus, que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, e foi lavado pelo sangue de Jesus, e se torna, através de Jesus Cristo, um filho adotivo de Deus. É isso que é a doutrina da adoção em Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos: sou adotado como filho. E o apóstolo Paulo então diz que todo aquele que é filho de Deus tem o selo do Espírito Santo. É marcado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Deus sabe quem são os filhos dele. Nós não vamos fazer medição, ficar aqui avaliando: você parece ser filho de Deus, você não parece ser filho de Deus. Não é isso. Mas é preciso ter essa compreensão para que nós possamos ter entendimento do que a palavra de Deus nos ensina. São coisas tão sérias e tão profundas que muitas pessoas estão enganadas, sendo destruídas por não entender, não conhecer a palavra de Deus. Mas eu fiz essa breve reflexão baseado na música que nós cantamos, uma música linda, profunda, para que você tenha toda a compreensão do que você canta, do que você declara ao Senhor Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Esse Tiago, ele não é o apóstolo Tiago. Eu acho que no domingo passado, ou na penúltima mensagem, eu falei a carta do apóstolo Tiago, mas foi um equívoco, porque ele não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, ele foi morto bem cedo. Ele foi o primeiro apóstolo que foi morto depois de Jesus Cristo. Lá no capítulo 12 de Atos narra a morte, o assassinato. Ele foi assassinado, ele foi morto pelo imperador romano, se não me engano, Diocleciano, que matou Tiago. Então, o Tiago, aquele que andava com Jesus, ele foi morto bem no início da igreja. Ano 46, se não me falha a memória. Jesus foi crucificado mais ou menos no ano 38. No ano 46, você fala: mas pastor, Jesus morreu com 33, como é que ele foi crucificado? É que existe uma certa discordância de calendário. No calendário, no papel, Jesus nasceu no ano 0, mas nas contagens e nas avaliações, Jesus nasceu no ano 4 para 5. Então,
existe uma certa diferença. Mas, no ano mais ou menos 46, Tiago foi assassinado. Esse Tiago, ele é irmão de Judas. Semana passada eu falei um pouco sobre Judas. A carta de Judas, nós lemos, só tem um capítulo, né, antes de Apocalipse. Judas era meio-irmão de Jesus. Então, Judas era filho de Maria e José. E Tiago também era filho de Maria e José. E aí cai por terra mais uma doutrina que é pregada, que é de que Maria não tinha filhos. Ela teve filhos. Depois de Jesus, lá em Mateus está escrito isso, lá em Lucas está escrito isso, ela teve filhos e filhas. Jesus tinha irmãos e irmãs. Como o texto usa o plural, provavelmente Jesus tinha mais de um irmão e mais de uma irmã. Então, provavelmente Jesus tinha 2 ou 3 irmãs e 2 ou 3 irmãos. E Tiago, esse Tiago aqui, era um evangelista, foi pastor em Jerusalém, também da igreja de Jerusalém, se tornou um grande pregador, assim como Judas, o seu irmão que escreveu lá a carta que é o penúltimo livro da Bíblia antes de Apocalipse. Então, para você ter essa compreensão, Tiago escreveu provavelmente entre o ano 90 e 95 da nossa era, foi próximo do escrito das cartas de João e de Pedro, e essa carta é um dos textos mais atuais e necessários para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus dos nossos dias. Tiago é comparado ao Sermão do Monte, aquele sermão que Jesus pregou, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se você não leu ainda, leia, porque o Sermão do Monte é a referência do reino de Deus, é o ensinamento prático de quem vive a vida com Jesus, quem serve a Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo como Rei e Senhor, vive no reino de Deus. Então precisa conhecer os princípios do reino. E os princípios do reino foram estabelecidos no Sermão do Monte. Então, se você não leu ainda, não aprendeu ainda, estude Mateus 5, 6, 7, em Lucas também tem, mas o mais completo, a narrativa mais completa do Sermão da Montanha está lá em Mateus. A carta de Tiago é um livro prático, é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Aquele livro que Salomão escreveu lá no Antigo Testamento, de Provérbios, Tiago se assemelha no sentido de dar muitas orientações práticas. Tiago é mais pregador do que escritor, ou seja, Tiago não estava muito preocupado em escrever bonito, ele queria explicar e mostrar na prática o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um servo de Jesus, o que é edificar uns aos outros na prática. Não só de boca, não só de palavras, eu sou crente, eu sou, meu irmão, eu te abençoo, meu irmão, me dá um abraço, meu irmão. Muitas vezes a gente vive essa experiência somente na igreja. E o Tiago, não é o apóstolo, mas Tiago escreve essa carta. E um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando naquele período, eu já falei isso falando sobre Pedro, sobre João, é colocar em prática o que estavam falando, é viver o que fala, é viver o que diz que vive. E a vida prática estava separada do ensino da palavra de Deus. E nós vemos que hoje continua sendo o problema da igreja. Continua sendo o nosso problema como igreja do Senhor Jesus. E o tema central de Tiago é como os cristãos podem transformar provações em vitória e crescimento, e amadurecimento, e maturidade espiritual. Através das provações, pela paciência e pela perseverança, nós recebemos a vitória na vida de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vier, nós concluiremos essa jornada. E eu costumo dizer, muitos ficam preocupados, entre aspas, com a vinda de Jesus Cristo. Nós já pregamos sobre Apocalipse, já fizemos uma série de mensagens sobre escatologia. Se você não viu, tem no YouTube, no nosso canal, PIBSGO1 no YouTube, vai lá, que tem mensagens escatológicas lá, e você vai poder entender melhor sobre a vinda de Cristo. Mas nós sabemos que Jesus voltará. Só que muitos estão preocupados que pode voltar, Jesus pode voltar, e você não está preparado. Só que quando a nossa vida física termina aqui,
Jesus voltou para você. Jesus volta para mim quando a minha vida aqui terminar. E aí, quando Jesus voltar em glória, que Ele vier com seus anjos, com o seu exército celestial, aí, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós ressuscitaremos e nos encontraremos novamente com Ele. Nosso corpo será ressuscitado e nós estaremos com Ele juntos, vivendo a eternidade. É isso que nós aprendemos. Mas vamos ler o texto então. Eu quero ler o capítulo 1 do Tiago. São 27 versículos, é um capítulo extenso, mas esse capítulo ele resume todo o livro do escritor Tiago, e eu vou trabalhar alguns pontos do livro todo. Você, com a sua Bíblia aberta aí no livro de Tiago, nós vamos ler, eu vou ler na nova versão internacional. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui o ciclo do pecado. O ciclo do pecado é o desejo mau, que te seduz, e esse desejo então concebe, é a mãe, o desejo é a mãe, o pai do pecado. Concebe e dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O homem não produz a justiça de Deus. Portanto, e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia, não domina a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida agora, palavra revelada ao teu servo Tiago. Ele diz, servo de Deus e do Senhor Jesus. Senhor, nós recebemos esta palavra como verdadeira. E que esta palavra, Senhor, faça morada, faça sentido para todos nós aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes para que possamos conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Por que Tiago escreveu essa carta? Para resolver alguns problemas que estavam acontecendo. Você vê ali no primeiro versículo, Tiago diz as 12 tribos dispersas entre as nações. Havia acontecido uma diáspora, uma dispersão do povo de Israel. Isso depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado e assunto aos céus. A igreja começou uma grande perseguição aos cristãos, aos seguidores de Jesus Cristo. E talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a palavra cristão significa pequenos cristos. Apesar de estar no aumentativo, no português, mas no grego ela significa pequenos cristos. Então, aquelas pessoas chamadas cristãos, nós somos chamados de pequenos cristos. E Tiago escreveu essa carta porque aquelas famílias, aquelas pessoas estavam passando por duras provações. Por isso ele começa falando sobre que quem persevera, quem não perde a sua fé, quem não abandona a fé em Jesus Cristo por qualquer situação ou por qualquer circunstância, porque perdeu dinheiro, porque perdeu seus bens, ou porque perdeu alguma pessoa, porque a perseguição, meu irmão, não era só de palavras, a perseguição era de espada, a perseguição era de prisão, era de cárcere, a perseguição era dos imperadores romanos, os governadores daquela região, das regiões do Império Romano, chegavam e tomavam as casas, tomavam as terras das pessoas, das famílias, e as famílias então ficavam sem lugar para viver, sem lugar para morar, sem comida, e eles tinham que fugir para as montanhas, para as cavernas, e muitos tiveram que fugir do Império Romano, porque estavam sendo perseguidos, e foram para outros países, por isso que Tiago começa falando isso. Eles estavam sendo tentados a pecar, porque a maior tentação que eles sofriam o que os soldados romanos faziam? Eles chegavam, aquela guarda romana, ou os centuriões, ou os soldados que eram, mesmo sendo judeus, do judaísmo, que estavam perseguindo os cristãos, chegavam para a pessoa e diziam, você vai negar Jesus Cristo. Aquele Jesus, aquele Cristo que foi crucificado, você vai negar e vai dizer que o seu Senhor é César. O seu Curios é César. Se você não negar, você vai morrer. Nós vamos cortar a sua cabeça agora. Ou nós vamos matar os seus filhos. Ou nós vamos matar a sua esposa. E essa era a maior tentação que acontecia. Era a prática a tentação, era a espada, era a morte. E muitos cristãos morreram a fio da espada, morreram assassinados nas arenas pelos leões, pelos gladiadores. Você já deve ter assistido algum filme de gladiador. E os gladiadores, então, usavam os cristãos como joguetes nas arenas. E eles matavam os cristãos. E então, havia muita perseguição e muito sofrimento. Alguns crentes estavam sendo humilhados, estavam sendo roubados. Como eu já expliquei. Alguns membros da igreja estavam buscando a liderança na igreja por orgulho. Porque muitos achavam então que como tinham permanecido e não tinham cedido à tentação de pecar ou de abandonar a vida com Jesus ou o cristianismo, eles eram superiores ou eles eram melhores. Acontece muito isso no meio da igreja. De pessoas que têm algum dom, trabalham em alguma posição de liderança e acharem então que são superiores ou que são maiores do que os outros. E semana passada eu preguei e João diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz separação de um é melhor, outro é pior, não. Para Deus todos somos iguais. Para Deus todos somos pecadores ou redimidos pelo sangue de Jesus. Tiago escreveu também porque
muitos crentes não viviam o que pregavam. Falavam uma coisa e faziam outra. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. E infelizmente, se nós formos em muitos lugares hoje, aqui em São Gabriel, ou em qualquer lugar do país, lá em Campo Grande, ou em qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas que se dizem crentes pulando carnaval. Ou se não estão pulando, mas pelo menos estão lá num clube, ou estão num lugar onde tem um baile de carnaval, onde tem um desfile de carnaval. Você duvida? Eu tenho certeza que você não duvida, você deve até conhecer. Né? Não julgue, tá? Não fica julgando, porque, né, a palavra de Deus diz para nós não julgarmos. Então, se você lembrou de alguém, né, peça a Deus misericórdia, Senhor, dessa pessoa. Mas é comum. E havia, de certa feita, antigamente, até uma piada. Né? Jovens diziam assim, pastor, nós vamos lá no baile para a gente pregar Jesus Cristo lá. Eu fui lá na festa, eu fui lá no matinê, lembra do matinê? Né? Fui lá na matinê. É que os mais novos não conhecem isso, os mais antigos sabem o que eu estou falando. Fui lá na matinê, pastor, mas eu fui lá pregar Jesus. Fui lá falar de Jesus Cristo para aquele povo que estava lá pulando o carnaval. Difícil acreditar, né? Mas acontecia isso lá também na igreja, lá em Jerusalém, com os cristãos que estavam naquele tempo lá, de Tiago. Outros não conseguiam dominar a língua. Isso era só problema de lá, né, irmãos? É só problema lá de Tiago. Aqui em São Gabriel, aqui na Primeira Igreja Batista, todo mundo controla bem a língua, domina bem a língua, né? Ninguém fala mal de ninguém, ninguém critica ninguém, né? Ninguém usa a língua para fazer nada de mal. Então, mas nós vamos ver porque, né, nós precisamos aprender e praticar o que a palavra de Deus nos orienta. Outros estavam se afastando do Senhor, perseguição, sofrimento, estavam desanimando, estavam saindo dos caminhos do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerras uns contra os outros, crentes que não não se topavam, crentes que eram da mesma igreja, crentes que eram do mesmo grupo, mas não se davam. Isso só acontece lá também, meus irmãos, aqui não acontece, em nome de Jesus, né? Eu creio pela fé que aqui não tem irmãos que têm algum desentendimento ou que não gostam do outro irmão, porque é difícil nós imaginarmos como que vai ser no céu, né? Você chegar lá e o Senhor Deus dizer assim, olha, esta é a sua morada. Aí você olha, mas ele é o meu vizinho, Senhor? Vai morar do lado dele. A eternidade, só para pagar a língua lá da terra, né? Então, fica atento, meu irmão. Né? Se conserte, se você tem alguma mágoa comigo, eu estou à disposição, te peço perdão, me procure, pastor, estou com raiva do senhor, o senhor prega muito duro, o senhor bate muito doído, né? E o senhor não é perfeito, realmente, meus irmãos, eu não sou nada perfeito. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu tenho muitos problemas, inclusive um problema que nós vamos tratar aqui, que Tiago trata, que é da ira. Então, estamos todos enquadrados nesse contexto da carta de Tiago, graças a Deus, né? Tiago escreveu para a primeira igreja batista em São Gabriel do Oeste, e os pastores são os primeiros que precisam praticar o que nós aprendemos nessa carta de Tiago, amém? Primeiro ponto, lá Tiago escreve no capítulo 1, nós lemos, do verso 18 a 27, ele fala sobre o que é a verdadeira religião. A palavra religião, ela vem do latim religare, que depois criou algumas variações, religione, no italiano, e no português se tornou religião. Essa palavra, o significado dela é de religação. Então, a verdadeira religião é aquela que faz a religação nossa com Deus. Então, nós, infelizmente, foi criada uma ideia não baseada na Bíblia, de que a igreja pode religar as pessoas a Deus. É uma ideia errada, equivocada. O próprio apóstolo Pedro diz lá no seu sermão em Jerusalém, lá depois do Pentecoste, capítulo 4 de Atos, e depois na sua carta ele reafirma que não existe ninguém, nenhum outro nome dado entre os homens,
possa ser o nosso intercessor, que possa nos levar até Deus, a não ser Jesus Cristo, homem. Só Jesus. Então, a verdadeira religião, a verdadeira religação que nós temos é através de Jesus. E Tiago fala então que a verdadeira religião está centrada na palavra de Deus. E você pode lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, mas Jesus também foi chamado de a palavra viva de Deus. O apóstolo João diz que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra viva, a palavra que se transforma em vida. Não é a palavra falada apenas, é a palavra que sai da boca, ou sai do papel, mas ela se transforma em vida. E Tiago enfatiza 3 verdades vitais aqui, neste primeiro ponto da verdadeira religião, que está lá no capítulo 1. Em primeiro lugar, quando a sua vida é centrada na palavra de Deus, versículo 18 e versículo 21 fala disso, a palavra, do capítulo 1, a palavra de Deus é a divina semente. Quando ela é aplicada no seu coração, no meu coração, e quando o nosso coração recebe a palavra e o Espírito Santo transforma aquela palavra em vida, acontece o milagre do novo nascimento. Por quê? Se você pratica a palavra, você tem uma vida verdadeira, você tem uma fé verdadeira em Deus. Se você verdadeiramente faz o que está escrito na palavra, na Bíblia, você vive a verdadeira religião, a verdadeira ligação com Deus através de Jesus Cristo. Então, a maioria dos nossos problemas estão relacionados com a má comunicação que nós temos. Como você se relaciona com as pessoas? Como você se relaciona com seu esposo, com a sua esposa? Como você se relaciona com seus filhos? Como você se relaciona no trabalho? Meus irmãos, eu vi uma pesquisa essa semana, um estudioso da área de relacionamento e de grandes empresas, ele é CEO de uma empresa e trabalha na área de recursos humanos dessa empresa. Ele diz o seguinte: todo o emprego, você entra pela competência, mas você sai pelo relacionamento. Presta atenção, olha. Todo lugar que você entrar profissionalmente, você entra pela sua competência, você mostra seu currículo lá: eu trabalhei tantos anos em tal lugar, eu me formei, eu sou formado em tal curso, eu sou especializado, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação e tal. Então você entra pela sua competência, tá? Ele tem experiência e formação, então vamos contratar ele. Mas você sai do emprego, você é demitido por causa do seu relacionamento. Porque você pode ser um baita de um profissional. Você pode ser um baita de um profissional em qualquer área que você exerce seu trabalho ou sua profissão, mas se você não tiver um bom relacionamento, um bom diálogo, se você não tiver essa condição de dominar a sua língua, de controlar a sua língua, você pode até não perder o emprego, mas você tem um péssimo ambiente de trabalho. E na igreja, eu falei da questão empresarial porque eu vi essa pesquisa de um empresário. Mas na igreja o Tiago está falando exatamente isso. E em segundo lugar, ele fala lá no versículo 19 e 20, que nós temos que estar prontos para ouvir. Então, ele quer dizer que primeiro tem que ouvir. Muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir, e eu me coloco nesse ponto aqui, meu irmão, porque eu trato muito isso. E muitas vezes eu entro para um aconselhamento e eu já entro assim: Espírito Santo, fecha minha boca, deixa eu ouvir primeiro, eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso ouvir, fecha minha boca, Espírito Santo. E aí, às vezes eu consigo ouvir pessoas falando 1 hora, 40 minutos, 1 hora, contando a sua história, mas a minha vontade é falar. Mas nós precisamos primeiro ouvir, nós temos que ter esse domínio de, primeiro, pronto para ouvir, tardio para falar. Ou seja, nós temos que falar sempre depois de ouvir. E um dos grandes problemas dos relacionamentos de casamentos é de que a mulher nem terminou a frase e o marido já está respondendo. Ou vice-versa, né? O marido nem terminou a frase, a mulher já está batendo, né? Não precisa bater de tapa, né? Mas está respondendo. E nem entendeu, e às vezes
o pastor Craig Hill fala que o homem fala o homenês e a mulher fala o mulherês. Então são duas línguas diferentes que se um não ouvir bem, não entender direito, para entender e assimilar o que ela quis falar, e o outro, depois de ouvir entender, depois de falar, ficar quieto para ouvir a resposta, aí vira aquela confusão, vira aquela discussão que ninguém vai se entender. Então, a maioria dos nossos problemas estão relacionados com essa má comunicação. Como você fala? Você pode perder a razão dependendo da forma que você fala. Você é tardio para se irar também, como diz o versículo aqui? Nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O que é ira? Eu queria que você entendesse que ira tem dois erros principais. O primeiro é a explosão de sentimentos, é estopim curto. Esse é um dos meus problemas. Meu estopim, eu costumo dizer que o estopim não é curto, eu não tenho estopim. Já acende o fósforo direto na bomba, lá na pólvora. Então, é uma luta. Porque quando eu percebo que o estopim já acendeu, é uma luta interior de eu conter a vontade ou o desejo de explosão. Essa explosão de sentimentos causa muitos problemas. Muitos irmãos estão aqui que em determinadas situações eu tive explosões de resposta, de atitude, e depois tive que pedir perdão. Então, um dos problemas, um dos erros da questão da ira, que o apóstolo Tiago explica aqui no seu texto. Eu estou chamando de apóstolo, mas lembra que Tiago é irmão de Jesus. Ele se tornou, um pregador, mas apóstolo é considerado apóstolo só aqueles que conheceram Jesus, que andaram com Jesus. E quando Jesus estava andando na terra com os discípulos, Tiago e Judas não concordavam com Jesus, eles eram contrários a Jesus, eles eram judeus, eles seguiam o judaísmo. Inclusive em Mateus, em Marcos, fala um texto que eles rejeitavam a Jesus Cristo, seus irmãos o rejeitavam. Lembra? Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Os irmãos estavam incluídos nisso. Depois, eles se converteram, eles entenderam o Evangelho e se tornaram grandes homens de Deus. Só um parênteses aí. Mas, o segundo erro da ira é a implosão de sentimentos. Os dois causam problemas. Os dois erros, um lado ou outro, são terríveis. Porque a explosão causa sérios problemas. Mas a explosão, ela pode ser tratada. Ela pode ser resolvida. O problema é que a implosão de sentimentos, na raiva, na ira, no ódio, muitas vezes tem pessoas que estão há 30 anos carregando aquele sentimento. Porque elas implodiram o sentimento, elas soterraram o sentimento debaixo das suas dores, das suas feridas, e elas vivem então uma vida de sofrimento 10, 15, 20, 30 anos com aquele sentimento soterrado. E elas têm raiva do pai, e elas têm raiva do irmão, e elas têm raiva da tia, elas têm raiva do ex-marido, elas têm raiva da ex-esposa, e aí isso mata. Se não houver comprovadamente já pela ciência, se não houver o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, o desenvolvimento de cânceres, o desenvolvimento de Alzheimer, se não houver alguma doença nessa linha, a pessoa vai morrer emocionalmente, entrar em depressão, entrar num processo de doença emocional causada por essa implosão de sentimentos por causa da ira. Então, as duas coisas são difíceis. Não são boas nenhuma delas. Mas, cuidado, trate o seu coração. Busque ajuda. Se você tem sentimentos, se você tem ira implodida, e você tem sentimentos soterrados aí no seu coração, na sua alma, procure ajuda. Nós temos um ministério de cura e libertação, que se precisar expulsa demônio, mas muitas vezes o nosso maior demônio é a falta de domínio próprio, que é o demônio próprio, né? Tem gente que, ao invés de ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, tem um demônio próprio.
porque se ira e quer matar todo mundo, e aí se não mata, se mata a si mesmo. De dor, de sentimento, de ódio, né? De rancor. Então, busca ajuda. Nós temos muitas pessoas que podem te ajudar. Procure um homem ou uma mulher que você confie. Se você é homem, procure um homem. Se você é mulher, procure uma mulher que você confia e busca tratamento para esse sentimento soterrado no seu coração. E segundo, lá no texto, no capítulo 1, verso 27, Tiago conclui com cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, estar atento às necessidades das pessoas desamparadas e que precisam de socorro. E ele fala também de não se corromper com este mundo. Então, Tiago está mostrando para nós que a verdadeira religião não é estar numa igreja. A verdadeira religião não é ser batizado numa igreja. A verdadeira religião é viver uma vida de, muitas vezes, sofrimento, perseguição, porque eu conheço muitas pessoas que, porque decidiram ter uma vida de seguir a Jesus Cristo, passaram a ser perseguidas por seus familiares, passaram a ser criticadas pelos seus colegas de trabalho, e elas então passaram a viver uma vida de verdadeira perseguição, por causa do amor a Jesus. A verdadeira religião está em controlar a língua, está em controlar a ira, está em cuidar das pessoas necessitadas, amar as pessoas necessitadas, carentes, estender a mão para o necessitado. Segundo ponto, como saber se a minha fé é verdadeira? E aqui Tiago, isso já é o capítulo 2 de Tiago, do verso 1 a 26, nós não vamos ler, mas se você quiser durante essa semana fazer uma leitura bíblica na carta de Tiago, faça essa leitura. Tiago fala sobre a fé e as obras. Do verso 1 ao 13 do capítulo 2, Tiago fala da fé testada. Cuidado com a forma que você vê ou trata as pessoas. Tiago fala sobre valorizar a pessoa pelo que ela é, e não pela roupa que ela usa ou pelo que ela tem. O valor das pessoas não está nas coisas, não está na sua aparência. O valor das pessoas está no que elas são. E nós aprendemos cantamos aqui, que quando nós estamos no meio dos filhos de Deus, todos adotados por Jesus Cristo, todos são amados da mesma forma. E aqueles que não são filhos de Deus, que ainda estão nas trevas, que ainda não foram adotados por Jesus Cristo, também precisam ser amados. Então, não faça acepção de pessoas. Tiago até faz, no capítulo 2, conta uma historinha, e ele diz: se uma pessoa entrar maltrapilho aqui na igreja, como é que você vai recebê-lo? Será que você vai sair e afastar uns 2 ou 3 bancos dele para não ficar sentindo o cheiro dele? E você já deve ter visto alguns vídeos no YouTube de mendigos que entram na igreja para testar as igrejas, e depois descobrem que são os pastores da igreja que estão vestidos de mendigos para testar, ver se os irmãos realmente praticam o amor ao próximo, praticam verdadeiramente não fazer acepção, não escolher as pessoas com quem se relacionam, buscar as pessoas que precisam do cuidado, órfãos e viúvas. Isso é a verdadeira religião, é a verdadeira prática da fé em Deus. Não use 2 pesos e 2 medidas, Tiago fala. Não faça acepção de pessoas. Deus vê o nosso interior. Para Ele todos os homens têm o mesmo valor. Então, para ter uma fé que passa no teste de Deus, olha, isso é um teste de Deus para você. A sua fé está sendo testada. Cuidado. Sabe a pegadinha? Não é do malandro, não. Pegadinha de Deus. Pegadinha do perfeito, do justo juiz. É aquelas, videocassetada, não é. É teste de Deus para você. Deus quer ver se você dá o mesmo valor que Ele dá para as pessoas. Fica atento. Deus prova a sua fé, para ver se você realmente tem fé nele. Vendo se você ama as pessoas que Ele te envia para você ajudar, para você cuidar. Independente se ela veste Prada, ou se ela veste uma roupa do brechó. É um teste de Deus, fé testada. A segunda fé que Tiago fala é a fé morta.
do verso 14 a 17, do capítulo 2, ele fala da fé morta, e aqui tem uma tensão entre o que Paulo escreveu. Márcia, por favor, prepara aquele slide, para a hora que eu te pedir você põe. Muitos dizem, Tiago prega as obras. Tiago está pregando que a pessoa precisa fazer boas obras para ser salvo. Não é isso que Tiago está falando. Tiago fala sobre valorizar a pessoa pelo que ela é, e Tiago fala de você demonstrar a sua fé através das obras. O Paulo diz assim: somos justificados mediante a fé em Cristo, sem depender das obras. A justificação, a salvação em Jesus não depende de nós. Nada do que você fizer vai te tornar menos pecador e mais aceitável a Deus. Nada, nada. Você pode ir daqui até a China a pé, que não vai mudar nada sua condição diante de Deus. Você vai continuar sendo pecador e merecedor da morte, mas é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. Pela graça sois salvos e por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus, para que ninguém bata no peito e diz, eu sou salvo porque eu mereço. É isso que Paulo diz. Efésios 2,8 fala assim. Mas Tiago também escreve, ele não está tratando a fé aqui como a causa, mas ele trata a fé como o efeito. As obras são o efeito. Quem tem fé, quem foi salvo por Jesus, quem manifesta a sua fé na salvação em Jesus Cristo, quem confia em Deus, quem confia no sacrifício de Jesus, quem confia na obra de Jesus Cristo para te salvar, para te perdoar os pecados, manifesta essa fé de forma prática, obra. E a nossa fé precisa ser provada através das nossas obras. A fé que salva, ela se prova através das obras. Se evidencia pelas obras. Essa fé que nos traz salvação, só Deus vê. A fé que Paulo está falando, só Deus vê. Porque ninguém pode ver o coração da pessoa, ninguém sabe o que está dentro do coração da pessoa. Só Deus. Essa é a fé que ninguém consegue ver. Mas a prática dessa fé, a demonstração de que você tem essa fé salvadora, que a sua vida mudou, que os seus sentimentos mudaram, que os seus padrões de vida mudaram, que as suas atitudes mudaram, são as obras. É isso que o Tiago está mostrando. Projeta para nós, por favor. Marcinha. A ideia de complementação da fé que Tiago mostra. Paulo rejeita as obras sem fé. E Tiago rejeita a fé sem obras. A fé sem obras é morta, diz Tiago. Porque você pode dizer assim, eu tenho fé, eu amo a Deus, mas faz tudo diferente, tudo errado. Sua fé está morta. Ela não tem prática, ela não tem vida. Paulo nega a eficácia das obras para a salvação. Tiago apela à necessidade de obras depois da salvação. Depois que você é salvo, você precisa mostrar que você é salvo. Não, eu sou salvo, chama de crente espião, né? Agente secreto, crente 007, agente secreto de Deus. Eu sou salvo, mas ninguém precisa saber que eu sou salvo. Me deixa quietinho aqui, vou fazer mais nada. Sou salvo, eu não vou fazer mais nada para não perigar perder a salvação. Então, Tiago está dizendo isso. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago está declarando aqui como um justificado deve viver. Você é salvo por Jesus, você tem os seus pecados limpos, e se você porventura pecar, lembra, semana passada preguei em João, se você porventura pecar, Deus é fiel e justo para te perdoar os seus pecados, e através de Jesus Cristo te justificar pela sua fé. Então, Tiago está dizendo que se você, depois da salvação, não pratica obras, você não está manifestando a sua fé. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão. Tem que mostrar de alguma forma que você é reto, que você anda num caminho reto. A retidão significa andar pelo caminho reto. O caminho reto é o caminho de Deus. Então, é vida prática, gente. É caminho, é vida. É na segunda-feira, 7 horas da manhã, onde que você está andando? Durante o dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sua casa. É prática em casa, é fé demonstrada com obras dentro de casa,
com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com a sua família. E, para concluir, Paulo enfatiza que Abraão foi justificado porque creu em Deus. Tiago enfatiza que Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus, porque praticou a fé. Já pensou se Abraão dissesse assim, Deus falou, Abraão, saia da terra da sua parentela, pega a sua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar e te farei uma grande nação. Aí Abraão diz assim, beleza Deus, eu tenho fé no Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar uma grande família, eu tenho uma grande nação, mas eu vou ficar aqui, não vou sair. Ele seria justificado por Deus? Ele seria a grande nação de Israel, que é hoje? Que foi no passado e é hoje? Não. Por quê? Porque ele não praticou a fé dele. E Tiago fala sobre isso, nós vamos ver mais à frente. Obrigado, Márcio, pode tirar. Então, o nosso problema não é a falta, mas é a má distribuição das nossas obras. O problema da humanidade não é a falta, mas é a má distribuição. Uns aluninhos de primeiro ano do segundo grau me mandaram mensagem essa semana, eu respondi pelo menos 3. Pedi, pastor, de onde nós viemos? A professora de história pediu para a gente responder essa pergunta e ela falou que era para procurar um pastor ou um teólogo ou alguém que pudesse responder essa pergunta para nós. Então foi uma pergunta bem legal, né? E eu pude então compartilhar com esses meninos, meninas, de onde nós viemos. Eu falei sobre o evolucionismo, que é a teoria humana, e eu falei sobre o criacionismo, que é a verdade de Deus, da palavra de Deus. E aí nós vemos a que ponto anda a má distribuição das nossas obras. Porque os países europeus investiram 20 bilhões de euros na construção de um acelerador de partícula para provar, através do bóson de Higgs, a molécula de Deus. Eles chamam a molécula de Deus. E até hoje, gastaram mais de 20 bilhões de euros e até hoje não conseguiram provar nada. O acelerador não tem funcionado. Eles não têm conseguido fazer a medição da aceleração de partículas para poder provar o Big Bang, a explosão, a grande explosão que deu início ao universo, à vida. Então, se esses 20 bilhões de euros fossem enviados para a África, o que você acha que ia acontecer? Ia diminuir muito a pobreza naqueles países, né? Pelo menos comida. Irmãos, o Brasil produz alimentos para alimentar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Saiu semana passada, eu vi essa notícia. O Brasil, a safra de alimentos brasileira de 2019, daria para alimentar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Dá para alimentar. E por que tem tanta gente passando fome? Se o Brasil só tem 200 milhões, 230? O IBGE falou que chega a 230 milhões. Então, tem 1 bilhão de pessoas que poderiam estar comendo a comida do Brasil. Aí nós não estamos considerando os Estados Unidos, que é um grande produtor de grãos, a Argentina, que é uma grande produtora de grãos. Quer dizer, tem muita comida no mundo, mas por que lá, nos países africanos, está todo mundo morrendo de fome? Morre 200, 300 mil pessoas por ano lá de fome, crianças. Por quê? O problema é a má distribuição. Tem gente que tem muito e tem gente que não tem nada. Esse é o nosso grande problema. Se a sua fé é verdadeira, não é morta, o compartilhar, o dar de bom grado, o ofertar e ajudar a quem precisa, tem que ser a prática da sua vida. Aí você mostra a sua fé, você prova a sua fé. Não é só aqui no templo, não é só na igreja. Eu dou cesta básica, pastor, lá na célula. Glória a Deus, continue dando. Mas não é só aqui, é no dia a dia, é em todo lugar que você estiver. Se você tem, e o apóstolo Tiago, ele trabalha muito forte. Se você ler esse capítulo 2, capítulo 3, você se prepara, que Tiago pega você pelo pescoço e diz assim, você está fazendo errado. Porque ele diz que nós nos preocupamos em ganhar dinheiro para usar no nosso bel prazer. Então eu vejo as pessoas, quando elas não têm mais o que, já tem uma casa de 1.000 metros quadrados, já tem fazenda, já tem apartamento na praia, já tem 5 carros na garagem. Aí ela começa a pirar o cabeção, ela começa a investir, aí vai viajar para Paris, toda semana viaja, aí é jet ski. Desculpa quem tem jet ski, não estou criticando, eu estou dizendo que as pessoas, elas perdem o controle, elas vão comprando, acumulando, e não reparte nada com ninguém. Pede R$500 para uma pessoa que tenha 10 milhões no banco, pede R$500 para ajudar uma família, sabe o que ele vai dizer? Manda esse cara trabalhar. O cara tem 5, 6 milhões do banco aplicado, mas ele não dá R$500 para ajudar uma família. Por quê?
Porque nós pedimos para usar para os nossos prazeres egoístas. E aí o apóstolo diz, o Tiago diz, você pede, mas pedem mal. Aí talvez você possa estar refletindo e dizer assim, por isso que eu não recebi até hoje aquilo que eu pedi para Deus. Porque se eu receber, eu não vou dividir, eu não vou compartilhar. Então é isso que Tiago está dizendo para nós. A sua fé é viva ou é morta? Se a sua fé é viva, você tem que praticar, você tem que mostrar na prática. Viva a verdadeira fé no Senhor Jesus. E Tiago fala até na fé dos demônios. Verso 18 e 19, capítulo 2, diz que os demônios, você diz que tem fé? Pois é, engraçado. Até os demônios têm fé. E olha, eles praticam a fé. Porque os demônios, Tiago está dizendo, eles são monoteístas, eles só creem em Deus. Demônio não crê em outros deuses, sabia? Demônio não crê em outros deuses, demônio crê em Deus. Tiago está dizendo, você diz que tem fé, mas sua fé está morta. Porque fé até os demônios têm. E eles tremem diante de Deus. Eles temem a Deus. Mas adianta demônio ter fé em Deus? Adianta alguma coisa? Não, eles continuam destruindo, roubando, matando a vida das pessoas. Tiago quer dizer que mesmo que você creia em todos os princípios da palavra de Deus, que você seja um religioso, se você não experimenta uma transformação em suas atitudes, se o seu bolso não é convertido, se a sua mente, o seu coração não se converte a ajudar as pessoas, a compartilhar as bênçãos que Deus te dá com as pessoas, se você não experimentou essa transformação de mente e coração, a sua vida não demonstra na prática os ensinos de Jesus Cristo. É isso que Tiago diz aqui. E ele conclui o capítulo 2 mostrando que foi pela fé que as obras se consumaram na vida de Abraão e na vida de Raabe. Lembra de Raabe, aquela prostituta lá de Jericó que ajudou os espias a fugir e depois ela foi salva da morte quando Jericó foi conquistada pelos israelitas e Raabe se tornou a bisavó ou trisavó, não me lembro certo agora, a bisavó de Davi. Ou seja, aquela mulher prostituta lá em Jericó, pela fé, porque ela ouviu falar do Deus de Israel e ela creu no Deus de Israel. Ela foi salva da morte e ela se tornou uma das descendentes, das ascendentes de Jesus Cristo. Jesus foi descendente dessa mulher. Por quê? Porque ela creu e ela praticou. Ela creu no Deus de Israel e ela praticou. Ela ajudou os espias a fugir e depois ela ajudou o exército de Israel a conquistar a cidade de Jericó. Então, Tiago fala sobre esses dois personagens bíblicos muito importantes. Eles creram, fé, mas agiram pela fé, com fé, realizando boas obras, realizando as suas obras. Tiago dá exemplo do que Paulo disse: pela graça sois salvos, salvos pela graça, mediante a fé, mas para as boas obras. Amém? Está claro isso, meu irmão? Você não vai ficar com dúvida mais não, né? Como lidar com a minha língua? Capítulo 3. Aqui Tiago pega pelo pescoço e tira a língua para fora, né? E a língua tem que sair para fora. Alguém disse que a arma mais venenosa do mundo se esconde atrás dos nossos dentes. A nossa língua. Tiago fala que o homem doma animais, aves, peixes, mas não consegue domar a sua língua. Muitas vezes nós ofendemos e machucamos as pessoas que mais amamos. Na maioria das vezes são essas pessoas que nós mais ofendemos e mais machucamos, aquelas que estão mais próximas, aquelas que estão mais sensíveis a nós. E Tiago fala de 3 poderes que a língua tem. Verso 3 e 4 ele diz que a língua tem poder de dirigir. Ele usa a figura do freio do cavalo e do leme do navio. O freio do cavalo, aquele instrumento que se coloca na boca do cavalo para dirigir, levar o cavalo aonde você quer. E o leme do navio, que também dirige o navio para onde o comandante do navio ou o piloto do navio quer. Nós precisamos de direção nas nossas vidas. Quantas vidas, quantas famílias, quantas igrejas são destruídas por palavras malditas? Então, a direção das nossas palavras não podem atingir
e destruir as pessoas. A direção das nossas palavras tem que ser a direção do conserto, a direção da comunhão, a direção da bênção. Palavras benditas, não palavras malditas. Tiago fala aqui, no verso 5 a 8, a Bíblia também tem poder de destruir. Fala sobre figuras como fogo, uma fagulha incendeia uma floresta. Pode destruir a sua vida, a sua família e toda a sua descendência. É muito forte isso aqui. Muitos carregam durante a vida toda e talvez tenham passado da sua geração, da geração dos seus pais, seus avós, estão passando para os filhos as palavras de destruição, palavras como fogo que queimam uma floresta, palavras como veneno que envenena o coração das pessoas. Muitos pais que dizem para os seus filhos: você não vale nada, você não vai ser nada na vida, nada que você fizer vai dar certo. Essas palavras, elas entram como um fogo destruindo todos os sonhos das pessoas. Elas entram como um veneno, envenenando o coração das pessoas. E muitas pessoas ouviram isso, o avô ouviu do bisavô, e falou para o pai, e o pai falou para o filho está falando para o neto agora. A mesma palavra destruidora. Então, meu irmão, domina a sua língua. Quebra esse jugo de maldição da palavra maldita. Não reproduza mais isso. Não reproduza o que seu pai fez com você. Quebra em nome de Jesus essa herança da palavra maldita. Para de destruir as florestas da sua casa, da sua família. Destruir os sonhos, os sentimentos. O veneno é mortífero, é letal, ele mata. É que nem era rato, aquele veneno que o rato, antes de fechar a boca, já está caindo morto. Se você não cuidar da sua língua, ela não consegue ser controlada. Cristianismo, religião, vida cristã, tem tudo a ver como você usa e como você controla, domina a sua língua. Mas Tiago fala lá no versículo 9 ao 12 que a língua pode ser fonte de bênção. Então é nisso que nós temos que focar. É nesse ponto aqui que você precisa focar. Pense num fruto gostoso, um alimento que você gosta de saborear. Né? Eu estou pensando naquela picanha pingando sangue, assim, ó. A palavra é palavra de bênção. A palavra tem que ser palavra saborosa. Como você enche a boca de saliva, né? Quando você pensa, né? Uns aqui estão pensando no sorvete, outros pensando no bolo, né? Então, aquele alimento que você mais gosta, aquela água fresquinha, você está morrendo de sede, assim, naquele calorão, né, que está fazendo aí, morrendo de sede, você pega aquele copo de água fresquinha e toma, sabe aquela sensação? É assim, como as pessoas que conversam com você, saem dessa conversa. Como é que eles saem? Depois de falar com você por alguns minutos ou por algumas horas, as pessoas estão saindo animadas, eles estão saindo felizes, com vontade de mudar as suas vidas, mudar as suas atitudes, ou muitas vezes até saem contrariadas, né? Muitos irmãos falam: quando o pastor me falou aquilo, eu fiquei muito chateado. Saem contrariadas, mas saem entendendo que elas precisam mudar naquelas áreas, porque elas ouviram a palavra que muda, a palavra que toca, a palavra que enche a boca de saliva. As pessoas estão saindo assim depois de uma conversa com você? Ou elas estão saindo tristes, desanimadas, revoltadas, criticando os outros, sem perspectiva de melhorar? Esta é uma boa análise para a gente fazer sobre que sabor tem a nossa conversa. Será que as pessoas estão saindo felizes e animadas da conversa com você? Ou elas estão saindo tristes? Ou estão saindo falando mal de você e dos outros? Cuidado com a contradição da língua, verso 11. Tem muita gente que depois de vir na igreja, eu sou herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, né? Aí sai ali na porta e começa a falar palavrão. Tem uma vez, eu me lembro, não sei, alguns irmãos vão lembrar, o irmão foi batizado, ele veio aqui na frente, e pastor Almir, a Ana deve lembrar, e ele soltou um palavrão aqui, bem na frente, depois de ter sido batizado. Era crente novo, recém-convertido, né? A língua dele não estava controlada ainda. Soltou um palavrão bem aqui, depois do batismo. Irmão,
Cuidado, isso aí, Tiago chama isso de contradição da língua. Você louva a Deus, depois xinga um palavrão, xinga o irmão, fala mal do irmão. Essa contradição da língua é perigosa. Controla a sua língua, irmão. Cuidados com os necessitados, a pureza pessoal e a paciência nos sofrimentos. É o capítulo 4 de Tiago. Eu vou ser mais breve falando sobre isso, mas Tiago trata sobre as pessoas serem submissas a Deus, deixar as suas paixões, deixar as invejas, o orgulho. Tiago diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Aprender a pedir corretamente, a resistir ao diabo. O diabo não pode ser temido, não deve ser temido não. Um servo de Jesus, um verdadeiro cristão, não pode ficar com medo do diabo. Pastor, estou com medo do diabo. Não, meu irmão, ele tem que ser resistido. Resistido no poder de Deus. Não é no seu eu tenho força, eu vou encarar o diabo. Não, você vai apanhar. Mas em nome de Jesus, se você tiver no poder da palavra e dizer, inimigo, eu te repreendo no nome do Senhor Jesus, fica quieto. Ele não vai se mexer, vai ficar quieto. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Precisamos nos proteger da presunção. A presunção, verso 13 a 17, estamos no capítulo 4 já. A presunção vem do entendimento errado de nós mesmos, das nossas ambições. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. O apóstolo Tiago está dizendo que você faz planos para amanhã sem perguntar se Deus concorda com isso ou não. Aí Tiago diz assim, se Deus permitir, amanhã nós vamos a tal lugar ou vamos a tal lugar. Começa a usar isso, meu irmão. Aprenda. Tiago não está combatendo a questão de você fazer planejamento, mas é planejamento levando em conta a vontade de Deus. É claro que a nossa vida é feita de escolhas e nós temos essa liberdade, mas nós precisamos ter os nossos alvos, planos e sonhos, mas não sermos nem presunçosos e nem ansiosos. Que a presunção é você não contar com Deus para os seus planos. E a ansiedade é não confiar na providência divina, que Deus está com você. Então não seja nem presunçoso de não contar com Deus, e nem seja ansioso de também não confiar em Deus. Busque o equilíbrio entre a presunção e a ansiedade. Confie que Deus está com você, em tudo que você fizer. Tiago continua, capítulo 5, ele vai falando que Deus observa, do verso 1 ao 6, o que está acontecendo. Ele está falando sobre o uso e do abuso das riquezas. Ele está falando mais uma vez sobre a questão das pessoas que têm mais serem esbanjadoras e não ajudarem aqueles que têm menos. O pecado não é ter riqueza. O pecado está ligado à origem da riqueza, se ela é de uma origem boa ou má. Está ligado o meio da riqueza, se você tem usado essa riqueza para meios pecaminosos. E tem a ver também com o fim da riqueza. O que você está fazendo com a riqueza que o Senhor Deus tem te dado? A segurança do dinheiro, Tiago fala, é falsa. Se você confia no dinheiro, cuidado. Se você acha que aquele dinheiro que está guardado na poupança vai salvar você da morte, cuidado, não salva. Eu conheço, vocês conhecem, uma pessoa que tinha muito dinheiro aqui em São Gabriel do Oeste, a conta de hospital dele ficou em R$960 mil. Isso foi dito aí na cidade, e ele morreu. Então, se você não tem R$1 milhão no banco para as suas enfermidades, confie em Deus. Só Ele pode te sustentar, te dar cura e te dar vida. Se você morrer fisicamente, você vai ter a vida eterna e vai estar com Ele na vida eterna, lá no céu. Amém? Tiago começa a sua carta chamando a perseverança sobre as provações, e ele termina a carta orientando os crentes a serem pacientes até a segunda vinda do Senhor Jesus, os versos 7 a 12 do capítulo 5. E conclui no capítulo 5, do verso 13 a 20, falando sobre a oração. No começo, nós oramos por nós. E no final, Tiago fala sobre orar pelos outros. Verso 13, ore pelos que sofrem. Não ore só para você. Nós somos uma comunidade de intercessores. Nós oramos uns pelos outros, edificando uns aos outros em oração. Então, se a sua oração é de meia hora, olha, estou bonzinho, né? Orando meia hora. Se você ora meia hora, e dessas meia hora, 25 minutos você só pede para você, e os outros 5 minutos é para agradecer, e não pede por ninguém, não intercede por ninguém, tem alguma coisa errada com a sua oração.
Jesus nos ensinou um modelo de oração e Ele intercedeu pelos outros. Então, nós precisamos orar. E é o que Tiago diz. Tem doenças que são geradas pelo pecado. São doenças que são geradas por práticas pecaminosas. Estresse, ódio, amargura, ressentimento ou pecado não confessado, perdão não liberado. Neste contexto, Tiago está dizendo que se confessarmos a Deus os nossos pecados e orarmos uns pelos outros, nós seremos curados. Tiago 5,16, 17 fala isso. Então aprenda. Se você quer ser curado dos seus ressentimentos, das suas dores, da sua falta de perdão, do seu ódio, da sua ira, confesse esses pecados a Deus e compartilhe e ore com seus irmãos e você será curado. E conclui falando sobre a unção com óleo, que é o símbolo da presença de Deus, da bênção de Deus, é o que está sendo ungido. Presta atenção, irmão, o que cura o enfermo não é o óleo, mas a oração da fé curará o enfermo, é isso que Tiago está dizendo. Então, não saia procurando orações poderosas aí pela cidade, porque a oração da fé, ela pode estar na pessoa mais humilde que você conhece. Aí você vai chegar pedindo oração para uma pessoa muito poderosa, aquela pessoa muito cheia de orgulho, porque ela se sente superior a você, e, na verdade, a oração que ia te curar ou que ia te libertar não está com aquela pessoa. Está com aquela pessoa mais humilde, mais simples, que você não deu atenção, que você não pediu oração para ela. Então, não é só os pastores que oram com poder. Não são só alguns ungidos específicos que oram com poder. Tiago fala da oração da fé. Então, se você tem a fé viva e você tem uma fé praticante, pode orar, que você vai curar e vai ser curado. Amém? E eu quero concluir que essa carta magnífica, eu poderia pregar aqui uns 10 sermões, 10 domingos seguidos sobre essa carta. Cada ponto desse que eu falei, né? Daria 2, 3, 4 sermões. Mas eu quero que você reflita sobre isso. A verdadeira religião não é ser religioso. Como saber se a minha fé é verdadeira? É uma fé acompanhada por obras, por prática. Se você tem fé, diz que tem fé, mas não pratica, você está fazendo igualzinho os demônios. Crê, mas não vive. Crê, mas tem medo. Desculpa fazer essa comparação, mas é o que Tiago falou. Ele diz dessa forma. O cuidado com os necessitados, a pureza pessoal e a paciência nos sofrimentos. E o poder da oração. É isso que Tiago falou. Eu estou repetindo, mas é Tiago, o irmão de Jesus. Eu queria que você, neste momento, estivesse refletindo sobre tudo isso que eu entreguei para você nessa noite, da parte de Deus. Porque nós temos vivido numa época, que é igual à época de Tiago, mas nós temos vivido num mundo que nunca houve tantos cristãos no Brasil. Viu a pesquisa? Até o ano 2030, se não me engano, nós vamos passar os cristãos católicos, os evangélicos vão passar os cristãos católicos. Mas o Brasil é um país de 82% de cristãos, considerando evangélicos e católicos. E nunca se viu o país num sofrimento tão grande como nós estamos vivendo. Presta atenção, meu irmão. Está faltando a prática do Evangelho. Está faltando o Evangelho prático que Tiago nos ensina. Está faltando menos conversa e mais ação. Está faltando menos religião e mais vida. Está faltando para mim e está faltando para nós, como igreja do Senhor Jesus. Essa é a reflexão que nós vamos fazer. Então, eu gostaria de te convidar agora, no ato de contrição, de humilhação, aqueles que puderem. Eu queria pedir uma música, por favor, como fundo da nossa oração. Se você pudesse, coloque de joelhos aí onde você está. E vamos pedir perdão a Deus por nós sermos cristãos que estão praticando pouco o que nós aprendemos. O pastor Robert Lai fala que a maioria dos cristãos hoje está com cabeçudo, bundudo, de tanto ficar sentado e recebendo informação.
Está de bunda chata já, de tanto ficar sentado e escutando. Mas nós temos praticado pouco o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos tido pouca prática da nossa fé. Nossa fé não tem resultado em obras de justiça. Nosso posicionamento diante de Jesus não tem transformado atitudes.